No começo desse mês de abril, eu escrevi uma newsletter sobre amar ser uma arte. Mais especificamente, o nome dessa newsletter era Amar é uma arte, não um negócio. E eu me surpreendi bastante com o resultado, porque em média as minhas escritas elas não passavam de 300, 350 visualizações, mas essa em específico atingiu a marca de mais de 1000 visualizações. Mais de 1000 pessoas abriram um arquivo no Substack para ler o que eu tinha escrito sobre o amor. E isso me gerou uma reflexão. Por que as pessoas querem tanto saber sobre amor? Por que elas querem tanto entender o que é o amor? Isso não é algo atual, não é algo que somente os dias de hoje se preocupam com essa temática. Diversos autores e escritores escreveram livros e obras tentando explicar a complexidade que é o ato de amar. Nós temos Machado de Assis com sua obra Dom Casmurro, onde ele narra a vida de dois jovens, Bentinho e Capitu, e eles tentam viver uma vida de um romance enquanto acontece uma série de reviravoltas na vida de Bentinho. Por outro lado, você também tem outros atores como Goethe, que narra a vida de um jovem Werther que vive um triângulo amoroso e não consegue lidar com o fato que ele não consegue viver ao lado de sua amada e que ele cobiça uma mulher que nunca vai ser dele. E, sobretudo, nós temos Dostoiévski, com a sua obra Noites Brancas, onde ele narra um homem que se apaixona por uma mulher e convive com ela durante 4 noites. Porém, ele nunca consegue ficar ao lado da sua amada. E apesar desse romance onde um gosta do outro, no fim, a sua amada opta por continuar a sua vida e seguir a sua jornada com outro homem. Perceba que todos esses autores eles batem na mesma temática, sobre o que é o amor. O que significa verdadeiramente amar alguém? O que significa você amar uma pessoa ao ponto de querer passar a vida ao lado dela? O primeiro ponto é que o amor ele é complicado. Por mais que a gente diga que não há medo no amor, não há tristeza, não há inveja, que são ensinamentos que nós difundimos sobre amor, na prática nós sabemos que o amor ele gera uma série de coisas que não são tão agradáveis. No seu relacionamento amoroso, mesmo que ele dê certo, haverá brigas, haverá confusões, haverá divergências. E é o seu papel aprender a lidar com isso. E se você não aprende a ter um repertório para lidar com essas desavenças, esses imprevistos, você acaba desenvolvendo a crença de que o amor não é para você. E isso pode vir muito cedo. Muitos jovens acreditam que eles nunca vão encontrar o amor da vida dele ou dela, ou que simplesmente não vai encontrar a tal alma gêmea. Mas isso é muito problemático, porque você não sabe o quão surpreendente a vida pode ser para você, ao ponto de você ter que definir o que vai ou não vai acontecer na sua vida. Ao ponto de você determinar que você não vai encontrar alguém que te ame verdadeiramente. Alguém que te faça minimamente feliz, que você queira passar cada vez mais tempos com essa pessoa. E parte dessa crença de que você não vai ser amado, que você não vai encontrar alguém, vem pelo fato de que a internet vende todo tipo de amor. A internet normalizou criar estereótipos sobre o que é o amor. Se você abre o Instagram agora ou qualquer outra rede social, até mesmo o YouTube, você vai encontrar uma série de pessoas dizendo qual é o tipo de relacionamento correto. É o relacionamento mais conservador, onde o homem é o provedor e a mulher fica cuidando das tarefas domésticas. É o casal liberal, onde não existem tantas regras fixas para se viver num relacionamento. São os casais monogâmicos, onde um se dedica ao outro. Existem casais poligâmicos, onde cada um tem liberdade para ter relacionamentos com terceiros, mas perceba que todos eles tentam te incentivar a entrar em um tipo de relacionamento, a entrar em um quadrante, um modelo de relacionamento. Mas será que isso de fato se aplica a você? E o grande ponto é que hoje o amor ele virou um produto. As pessoas vendem uma ideia de amor, muitas delas que não são verdadeiras, porque é fácil você vender isso na internet. Você só precisa ter um público que esteja sofrendo com isso, um público que sinta de algum modo uma tristeza, ao ponto de que esse público se torne vulnerável a qualquer coisa que fale sobre esse tema. O grande problema do amor virar um negócio é que a consequência cruel disso é a morte da criatividade. Nenhum relacionamento amoroso, e quando eu falo de relacionamento amoroso, não me refiro apenas a homem e mulher, mas também a relacionamento de pais e filhos, ou qualquer outro que envolva algum tipo de amor, não sobrevive sem criatividade. O ato de amar por si só, ele deveria ser considerado
um ato criativo. É por isso que eu escrevi uma frase na newsletter que diz assim: por isso, amar é um ato de criar. Na verdade, o ato de amar deveria ser considerado arte em um mundo submerso na monotonia. Essa é uma frase que eu escrevi enquanto produzia a newsletter, porque de fato é isso que eu observo na geração atual. As pessoas se preocupam tanto em viver um amor ideal ou viver um amor que se encaixe dentro dos padrões X ou Y, que esquece de ser criativo dentro do próprio relacionamento. Esquece que dentro de um relacionamento você e a outra pessoa têm individualidades, vocês são autênticos. E por mais que você tente copiar um modelo que tem na internet, do casal X que deu certo, do casal Y que é feliz e viaja toda semana, do casal Z que tem filhos, tem carro, tem bens, esses modelos se aplicam muito bem a eles e talvez nunca se aplique bem a você. Isso se encaixa muito com os conceitos chamados sistema de recompensa. Imagina o seguinte cenário: você todo dia vai buscar a sua namorada no trabalho, perfeito? Todo dia você leva chocolate para ela, todo dia você leva flores para ela. E você faz isso durante 2, 3 meses. Vamos supor que em determinado dia você sai atrasado, você já está bem em cima do horário para ir buscá-la e você não consegue comprar flores e chocolates. Naquele dia em que você não comprar e você chegar sem flores, sem chocolates, ela vai estranhar. Não quer dizer que ela é mimada, não quer dizer que ela quer receber todos os dias de você, é porque você acostumou ela a isso. Nosso sistema de recompensa, ele funciona como se fosse uma balança, que você não pode pender para nenhum dos dois lados, nem para o extremo prazer e nem para o extremo desprazer. Então você não pode deixar de fazer um agrado aqui ou ali para sua companheira ou companheiro, mas você também não pode fazer agrado todos os dias, porque senão deixa de ser algo especial, deixa de ser algo criativo. E é que nem eu falei, o amor é um ato criativo, é um ato de criatividade, de você criar momentos que são únicos, por mais simples que eles pareçam. Então você leva a sua namorada todos os dias para o trabalho, vai buscá-la, e aí um dia, a cada 10, a cada 15 dias, você leva flores, você leva chocolate, e ela vai ficar muito feliz, e ao mesmo tempo você não cria um desequilíbrio nesse sistema de recompensa dela. E é por isso que eu falo que essa questão de tentar imitar outros relacionamentos não dá certo. Aí você vê o influenciador X levando chocolate, levando flores, você acha, se eu não fizer isso, meu relacionamento não é bom, eu tenho que copiar, eu tenho que imitar, eu tenho que replicar esse comportamento. Mas na prática, aquele relacionamento, ele não está fazendo o que é o mais indicado. E é por isso que eu digo, o amor deixou de ser uma arte e virou um negócio. E essa questão de olhar outras pessoas replicando comportamentos que são ditos como amor faz com que você se compare constantemente com elas. Você vai olhar o relacionamento delas onde, nas redes sociais, como qualquer pessoa, elas só recortam a parte que convém, elas só pegam as partes boas, elas não mostram as brigas, as desavenças, até mesmo os momentos que muitas vezes eles queriam terminar, que não queriam continuar, mas eles só vão postar as partes boas. E você vai olhar isso e vai se comparar, e vai se perguntar: por que é que meu marido não me dá flores em tal dia? Por que é que minha esposa não me elogia em tal contexto? Quando na verdade, talvez essa pessoa faça outras atitudes que mostrem o amor dela e você não percebe, ou você não faz tanta questão. Então, reavalie a forma como você enxerga o amor das outras pessoas por você e de você por outras pessoas. Não tente se comparar com tudo que as pessoas fazem na internet, porque muitas dessas coisas não são benéficas, por mais que pareçam ser, mas psicologicamente falando, não são benéficas. Estou falando como estudante de psicologia agora. Tem uma história que eu acho muito interessante, que é a história da lagarta e borboleta. Havia uma lagarta que certa vez ela viu um grupo de borboletas voando perante o céu azul e ela ficava admirada, porque ela via como aquelas borboletas eram tão bonitas, como elas voavam, como elas encantavam o ambiente em que elas estavam. E ela desejava, ela queria ser muito a borboleta, ao ponto dela chegar e falar: um dia eu vou me tornar uma borboleta, eu vou ser que nem elas. Os outros animais que estavam à volta delas questionaram, riram, ridicularizaram, porque não acreditavam que aquilo ali seria possível. Como é que uma lagarta tão pequena, tão feia, se tornaria um animal tão bonito como a borboleta? A lagarta então ficou desanimada, ficou triste, porque de certa forma ela também começou a se questionar se aquilo era para ela, se de fato ela conseguiria virar uma borboleta um dia. Certa vez, em um dia qualquer, a lagarta ela acorda e ela sente algo estranho.
ela sentia uma sensação que nunca tinha experimentado. Parece que algo tinha mudado na vida dela. De repente, quando ela menos percebe, ela tem asas ao lado dela e ela percebe de uma vez por todas que ela se tornou uma borboleta e ela começa a voar, ela começa a aproveitar e ela se sente maravilhosamente bem por ter conseguido aquilo que ela tanto sonhava, que ela acreditava que não seria capaz de ser, que ela nunca alcançaria, mas que no fim ela também conseguiu. A história dessa borboleta e da lagarta e de tudo que eu contei nesse vídeo é sobre a capacidade que você tem de ressignificar a sua vida, ressignificar suas histórias. Então, toda vez que você estiver se questionando sobre algum aspecto da sua vida, envolvendo o amor ou envolvendo qualquer outro tema, saiba que muitas coisas que você acredita, que você tem como crença, não são verdadeiras. Isso se deve porque o nosso cérebro é uma máquina de formular ideias, de tentar procurar explicações para as coisas, mas muitas dessas explicações não se encaixam com a realidade. Então, toda vez que surgir algum pensamento de que você não é amado, que você não é capaz, que você nunca vai conseguir, se questione, porque muito provavelmente esse pensamento não é verdadeiro. Saiba que você tem a capacidade de ressignificar cada evento da sua vida, de olhar para trás e entender de uma outra perspectiva aquele momento que você passou que talvez não seja uma agradável, aquele relacionamento que não deu certo, aquele ato de amor que você fez e a pessoa não agradeceu, ou aquele ato de amor que você esperava e não foi feito, ou aquela amizade que simplesmente você dava muito crédito e no fim ela terminou de uma maneira trágica. Todas essas coisas elas podem ser ressignificadas e você pode seguir a sua vida. O amor trata-se de você se juntar com alguém para se tornar algo mais. Não é 1 mais 1 ser igual a 2, mas é 1 mais 1 ser mais do que 2. Você se tornar algo com a pessoa. Amar não é ser de alguém. Amar é ser com alguém. E daqui a uns 15 minutos aqui a pé eu chego até em casa. Eu tenho que me preparar porque 8 horas eu vou viajar, porque minha irmã vai fazer a prova da OAB. Então eu vou lá dar um suporte para ela junto com minha mãe. E é isso. É por isso que eu falei que o ato de amor é uma arte, o amor é uma arte e o ato de amor exige criatividade. Então vou dar um suporte para ela hoje, tomara que ela faça uma boa prova e comece, né, essa jornada como advogado. Valeu!
terminei de renderizar o vídeo, editar e tudo mais. São 7 partes que eu vou postar lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, vai aparecer o arroba aí na tela. E enfim, depois eu vou fazer o meu almoço de hoje. Perfeito? Estou aqui, minha irmã está fazendo a prova da OAB. A minha mãe já foi viajar, né? Viajou de volta para nossa cidade. E eu vou ficar aqui até amanhã de tardezinha. Então aproveitar o momento para estudar um pouco e também editar alguns vídeos. Tenho que editar um vlog, inclusive, que vai sair. Tudo meio improvisado hoje, mas tô gostando da nova experiência. Enfim, é isso. Agora, saindo para ir comer alguma coisa. São 12h54, a prova da minha irmã nem sequer começou. E aproveitar para conhecer o lugar também. O lugar aqui é bem bonito e é isso. Trânsito movimentado. Mas vamos lá. Vamos ver se tem alguma lanchonete aqui por perto, alguma coisa para comer barata e rápido, acessível. E é isso que eu mais estou procurando. Aqui é uma cidade que particularmente eu pretendo morar, até porque facilitaria as minhas vindas para a faculdade. Conheceria novas pessoas, teria novas experiências. Basicamente seria o lugar ideal para eu viver. Enfim, a gente tem que trabalhar com o que tem e melhorar para conseguir coisas melhores da vida. O áudio não deve estar muito bom, mas eu vou colocar legenda na edição. Como está passando muito carro e moto, talvez vocês não escutem tão bem. São 1h25 da tarde, eu já cheguei. Eu saí para ir comprar um almoço. Acabou que eu não consegui achar nada, não tinha nenhuma lanchonete, a não ser restaurante, só que eu não tinha muito dinheiro para pagar o rodízio ou algo do tipo, ou até o peso do quilo. Só que como eu sou do interior, eu esqueci que aqui em Cidade Grande tem uma coisa maravilhosa chamada iFood. Eu já fiz meu pedido, vai chegar uma marmita aqui. Enfim, o meu celular está descarregando, eu vou aproveitar, almoçar e à tarde vou editar o vídeo, estudar um pouco. E não é porque eu tô aqui que eu vou necessariamente parar, né? Então, cara, dei uma volta ali por aqui pelo bairro, né? Pelo quarteirão, e é incrível como existe uma diferença abissal entre você morar no interior e você morar na cidade grande. São mundos completamente diferentes, não tem jeito. Aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo. Essa é a grande questão. Enfim, espero que vocês estejam gostando do vlog. Ainda tem mais coisa por vir. Ele tinha um espaço muito pequeno para colocar o bloco. E ele coloca o escanteio de Arthur Fuller. Uma confusão danada no Madrid. E incrível os 4 toques do meio. Vinha chegando a linha mal. Ele faz o lançamento para o Ferran Torres. Está saindo do lado. Lento brilhante. Assim. E para mim também não houve a penalidade máxima. Would you be the devil? Um chamado usado tanto para cumprimentar alguém, quanto para puxar atenção para algo que está à distância. A gente pode falar I'm very proud, que já ia significar estou muito orgulhoso. This is too good to be true. Isso é bom demais para ser verdade. For if a man plays the fool, then it's only fools who persuade. Lindo demais. Agora a gente vai seguir para a segunda parte. Mesmo esquema, primeiro sem legendas e depois as...
5h30, uma tarde de domingo, e caraca, olha uns macaquinhos, velho. Ali, olha. Tá vendo? Literalmente um macaquinho apareceu na gravação, velho. Do nada. 5h30, uma tarde de domingo. E esse é um dos maiores prazeres que você pode ter na sua vida. Simplesmente sentar numa cadeira e aproveitar uma tarde. Sem estímulos, sem ficar o tempo todo mexendo em redes sociais, ou simplesmente ficar consumindo alimentos ultraprocessados, ou então você praticar qualquer atividade que force o seu cérebro a se exercitar de alguma forma. Nós, como espécies, perdemos a capacidade de passar um tempo em tédio, ou passar um tempo sem fazer nada. Nós perdemos a capacidade que nos tornou humanos durante milênios. Você sentar numa tarde e apenas apreciar o ambiente, apenas apreciar o local. Um dia, quando eu tiver minha casa, com certeza minha casa vai ter que ter um ambiente como esse, só para eu sentar e deixar as ideias fluírem, devagarem. Você apenas aproveitar que é a sua vida. Passamos tanto tempo presos na rotina de ir para a escola, ir para a faculdade, trabalhar, se exercitar, se alimentar bem, ficando nesse ciclo que às vezes a gente esquece de parar e tirar um tempo apenas para relaxar. E quando eu falo relaxar, eu repito, não é consumir redes sociais, não é ficar vendo série na Netflix, não é ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube, é descansar, é parar e não fazer nada. Por incrível que pareça, as pessoas que mais têm capacidade de fazer isso são as mais velhas. É muito comum você ver uma senhorinha com a cadeira sentada na porta da casa dela, apenas aproveitando o momento. Nós perdemos a capacidade de aproveitar o momento. E é por isso que boa parte das filosofias elas pregam sobre a capacidade de você estar presente. Você pode pegar estoicismo, você pode pegar religiões como o cristianismo e outras inúmeras ideias de vida que elas sempre batem na mesma tecla. Você precisa se preocupar apenas com o momento presente. Não fique ansioso com o futuro, não fique remoendo o passado. Viva o hoje, viva o agora. Apenas o presente é o momento que você tem para mudar de alguma forma a sua vida. Nada vai mudar o passado e não tem como você controlar todos os eventos do futuro. Você somente tem algum controle, um controle parcial sobre o momento. E é disso que você tem que se preocupar. Há um tempo atrás eu vi um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, onde tem o Robin Williams, que é um excelente ator e comediante, e ele fala muito sobre essa ideia. Você tem um grupo de jovens que eles tinham sonhos de seguir carreiras acadêmicas, eles entram numa instituição de ensino e lá eles são inseridos para estudarem diversas matérias, como matemática, lógica, e todos esses professores que ensinavam essas matérias tinham ensinos ortodoxos. Então eles seguiam muito bem os padrões que a escola ensina, dos alunos sentados, comportados, aí passam a lição de casa. E surge um professor, que é interpretado pelo Robin Williams, que ele quebra todos esses paradigmas. Então os alunos eles quebram o ritmo das aulas. Eles têm aulas que eles saem para o pátio para pensar sobre o que é a arte, sobre o que é a poesia, o que é o poema. Tem outros momentos que ele pede para os alunos subirem em cima da mesa, para eles quebrarem também a forma de pensar, o preconceito de que a poesia ou o poema só pode ser de uma forma, e de maneiras pouco ortodoxas ele vai ensinando os alunos a se transformarem em bons poetas, se tornarem bons pensadores, quebrando o ciclo comum que aquela instituição tinha. O filme ele trata sobre como você precisa aproveitar o hoje. Tem uma frase no filme que trata do estoicismo
que é a frase carpe diem, que significa desfrute o momento, desfrute o agora. E os personagens aprendem isso. Eles batem muito nessa tecla depois de conviverem com o professor, porque o professor sempre incentiva eles a desfrutarem do momento, desfrutarem do hoje, porque é só o hoje que você tem. E durante o filme todo você vê o amadurecimento desses alunos. Alguns são mais brincalhões, outros são mais indisciplinados, outros são mais tímidos, e aos poucos ele vai desenvolvendo cada pessoa, cada um deles vai entrando na literatura, entrando na poesia e se tornando autores melhores, a partir do momento que eles começam a desfrutar do momento. Então, o ensinamento que se tem é quando você começa a desfrutar do momento, você começa a se desenvolver, porque você não fica preocupado com o seu passado, as coisas que aconteceram que você não pode mudar, você não se preocupa com o futuro, você se preocupa apenas com o que você pode mudar de alguma forma. Esse é o conceito de Carpe Diem. Tem uma cena desse filme que ela é para mim a melhor cena, que é quando ele chama, ele manda os alunos prepararem uma poesia, ele passa a aula, na semana seguinte eles tinham que apresentar a poesia, e tem um aluno que é o aluno tímido, que ele não consegue verbalizar, ele não consegue falar. Em determinado momento, o ator Robin Williams, no seu personagem, ele força o aluno a pensar na poesia, a pensar no poema. E ele pede para o aluno fechar os olhos e falar a primeira coisa que vem na mente dele. E aí o aluno trava, ele não consegue a priori, aí vai forçando, a cena vai passando, a atenção, os colegas de classe dele começam a rir dele, mas aí o professor pede, não foque nos alunos, foque em você, desfrute o momento, pense, e aos poucos ele vai soltando palavras, né? O aluno tímido solta uma palavra atrás da outra, até que o momento que ele faz, assim, uma poesia lindíssima. Essa é a história de um personagem que aproveitou o momento, que ele soube desfrutar daquilo que ele tinha de melhor, mesmo sendo tímido. Mesmo que o passado dele tenha forçado ele a ser tímido de alguma forma, ele tenha desenvolvido a timidez por conta de uma série de eventos que não é mostrado no filme, mas é assim que você se desenvolve na timidez, ele conseguiu quebrar isso quando ele aproveitou o momento. Então você tem que aproveitar o momento na sua vida, porque ele vai passar. E não existe oportunidade perdida. Toda oportunidade é aproveitada por alguém. Se você não aproveitar, alguém vai. Então, portanto, Carpe Diem. Ali foi fantástico. É importante. Então, O vídeo não.
Aí eu peguei que estava sem. Esse pianista é bom, viu? Tá cantando aquela música, Tu Vens. Partiu o caso agora. Tem que redobrar o cuidado daqui fica misturado. Eu estava reparando nos materiais que eu gravei em 2 vídeos em específico e eu percebi, principalmente no vídeo que eu gravei à tarde quando cheguei aqui na minha cidade, que era o momento que eu estava dizendo as minhas impressões sobre a viagem, eu notei que os vídeos tiveram problema com o áudio. Aparentemente o microfone não funcionou e a captação não saiu tão legal. Então, o vídeo que era para ser à tarde explicando, eu decidi regravar para que vocês tenham um áudio minimamente decente. Então, vamos lá. As impressões que eu tive nessa viagem foram muito boas. A viagem ela foi super tranquila, tanto na ida quanto na volta. Eu pude aproveitar esses momentos em outras cidades. Primeiro, para conhecer outras pessoas. Segundo, para tirar aprendizados que eu posso levar para minha vida. Esse vídeo começou falando sobre amor. E nada melhor do que eu terminar voltando a falar sobre esse tema. Então, você precisa aprender a demonstrar amor durante a sua jornada, na forma como você lida com as outras pessoas. Então, um simples gesto de eu levar minha irmã na faculdade pode ser um gesto de amor. Você pode fazer isso na sua vida com várias pessoas em diferentes contextos. Seja levando uma pessoa até o trabalho, seja preparando a refeição todos os dias para a pessoa, seja dizendo um eu te amo simples, mas que vai alegrar o dia da pessoa que está ao seu lado. Então, as impressões que eu tive nessa viagem foram boas o suficientes para que eu entenda que eu preciso ser mais responsável com as pessoas ao meu redor. Todas elas têm anseios que nem eu, e muitas das vezes você pode ser usado como um instrumento para ajudar outras pessoas que precisam do seu auxílio. Então essa viagem me fez refletir muito sobre isso, refletir muito sobre como eu estou encarando a minha vida, como eu poderia levar minha vida de uma maneira mais assídua, de uma maneira mais cheia de propósito, é assim que eu posso dizer. Então eu aproveitei esses 2 dias, eu estudei pouco, esperava que fosse estudar bem mais, eu só fiz uma sessão de leitura de 1984, o livro, e também fiz uma sessão de estudo do livro, na verdade foi do Sava, não, eu fiz uma sessão de leitura do PDF que minha faculdade disponibiliza, de Introdução à Psicologia, que vai ser a matéria de quarta-feira, mas o mais importante dessa viagem não foi ter estudado essas 2 horas, ou ter simplesmente passado o dia tirando fotos ou almoçando fora
de casa ou qualquer coisa do tipo. O mais importante foi entender que existe um mundo além do seu quarto, além da sua casa. Existe todo um mundo que pode ser explorado. Existem infinitas oportunidades, infinitos momentos que podem ser desfrutados longe do local onde você vive. E cada vez mais tem sido inserido na minha cabeça a ideia de que se você nasceu num local, principalmente se for interior como eu, você precisa fazer de tudo para sair desse local. É brutal, é abissal a diferença de mentalidade das pessoas que moram no interior para as pessoas que moram num lugar grande. O lugar grande tem problemas como qualquer outro, mas você tem muito mais lugares para conhecer, muito mais pessoas para conhecer, muito mais oportunidades para você fazer coisas diferentes. Então, para você ter noção, eu moro numa região que mal tem cinema, tem um cinema só na minha cidade, que mal funciona. Então, ir para um lugar muito maior me mostra que eu preciso sair daqui urgentemente, eu preciso conhecer novas pessoas, eu preciso ir para um lugar que me dê oportunidades novas de conhecer, além de outras pessoas, mas outros lugares. Entender que o mundo não se resume a esse quadrado que eu estou inserido aqui. Eu também preciso sair mais de casa, preciso me expor mais, perder a timidez, desenvolver mais repertório. Porque no fim de tudo não é sobre fazer amizades ou ter relacionamentos amorosos, muito menos é sobre você sair e tirar fotos para postar no Instagram. Tampouco é sobre você comer em um restaurante chique ou não, ou você tomar um sorvete de qualidade, mas trata-se de você aproveitar a vida, porque ela é única. Cada dia que você tem, e isso é que eu tenho aprendido cada vez mais, eu quero que você saia daqui desse vídeo com essa reflexão. Cada dia que você tem é único, ele não volta, ele não muda, e a forma como você aproveita vai ficar pro resto da sua vida. Então, a cada momento que se passa, seja você com seus amigos na faculdade, seja um momento na igreja, seja um momento no trabalho, seja um momento treinando, lembre-se que esse momento nunca mais vai voltar, ele vai ser sempre daquele jeito. E se você não aproveitar, já era. O tempo não volta mais, não tem como você reabastecer o tempo, não tem como você voltar no tempo e mudar uma coisa em outra. Então entenda que cada decisão que você toma no presente, ela é imprescindível, porque é ela que vai determinar boa parte do seu futuro. Então tenha em mente que a partir do momento que você começa a viver cada vez mais no presente, você vive melhor. Você não fica focando nas coisas do passado que não podem ser alteradas e nem fica tendo ansiedade com as coisas futuras. Você apenas foca no presente, você apenas desfruta do presente, que nem eu falei do Carpe Diem. Então tenha isso em mente, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma nesse vlog. Considere se inscrever se você gostou do conteúdo, porque eu vou trazer mais vlogs como esse daqui. Eu pretendo tornar isso algo semanal no mínimo. Lá na frente quero fazer 2 vezes por semana, porque eu tô gostando de gravar essa rotina. Caso você tenha interesse de me acompanhar mais, não só aqui pelo YouTube, tem 2 locais especificamente que eu produzo mais, que é no Instagram, vai estar passando @ aí na tela, daniel.aquila_, e também eu produzo alguns textos no Substack. Também tem alguns conteúdos no TikTok, mas as 2 principais são essas, Instagram e Substack. No Substack eu escrevo as minhas ideias, os meus pensamentos. Então se você gosta de ler, você tem um hábito de leitura, você ler livros, você quer ler textos de outros criadores, considere se inscrever lá no Substack também, perfeito? Então, portanto, muito obrigado por ter me assistido e dedicado o seu bem mais valioso, que é o tempo. Obrigado.